As observações aqui em Atos, nós estamos cessando elas. Eu queria dar um pulinho logo ali em Gálatas. Vamos observar o livro de Gálatas, no capítulo 3. Quando Paulo aí já está com uma experiência bem maior, diria um crescimento espiritual bem maior, porque aqui em Gálatas ele está escrevendo já sobre detalhes da vida dele que já aconteceram há anos atrás. Então diz em Gálatas 3: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que nós vemos aqui nesta situação do livro de Gálatas? Nós vemos um cenário semelhante ao que havia acontecido em Atos capítulo 15. Mais uma vez aqui na igreja dos Gálatas, na Galácia, está ocorrendo o que? Influência judaica. E os Gálatas, gentios, cristãos, que até então tinham caminhado bem, Paulo passou por lá, etc., fundou a igreja. Agora, Paulo está recebendo notícia de que o povo da igreja dos Gálatas está se voltando a práticas da lei. Como ele menciona aqui, no verso 2, quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer, Paulo está dizendo assim, vocês já receberam o Espírito Santo, já viram as manifestações de Deus, e isso que aconteceu, foi por obras da lei ou foi pela pregação da fé? Ou foi pela graça? Então Paulo está criticando duramente e colocando um checkmate em lei e graça, fazendo aí botando um ponto final, mostrando que o Espírito era dado pelas obras da graça, pelo tempo da graça, e não pelas obras da lei. O cenário aqui é exatamente aquele que está ocorrendo em Atos capítulo 15, aquela guerra judeu no meio da igreja. Paulo aqui vem criticando. Aí ele vai continuar com essa crítica, lá no capítulo 5, por exemplo. No capítulo 5 de Gálatas, tem até um subtítulozinho que diz aí, ou a lei ou Cristo. Diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esse jugo de escravidão que Paulo está chamando aí é a lei. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer, estão querendo, judeus que estão entrando na igreja lá da Galácia, estão querendo levar os cristãos de volta a rituais da lei, ou rituais mosaicos, rituais judaicos. E Paulo está aqui se prendendo em escrever para essa igreja para combater, para preservar a fé e a atitude correta dos discípulos que estão nessa igreja lá de Gálatas. Existe uma luta o tempo todo. Hoje você vê que as igrejas também estão fazendo isso.
Hoje as igrejas estão impregnadas de rituais judaicos, porque a lei é muito forte, os conceitos da lei são muito fortes. Se o seu entendimento não for renovado, realmente transformado, se não houver compreensão... Ora, outro dia eu ouvi aí de um pastor que dizia que tinha se convertido. Eu falei, o pastor se converteu? Agora ele é judaizante. Ele pratica o judaísmo. Não tem como. Não tem como. Você não pode descer a escada e se tornar um judaizante. É descer a escada, é parar de subir. Impossível. Os judeus hoje fazem o quê? Negam a morte de Cristo. Negam o seu derramamento do sangue para resgate das nossas almas. Como que eu vou me voltar ao judaísmo? Mas o judaísmo tem conceitos fortes. E outra coisa que o judaísmo tem, que atrai muita gente, enquanto que na graça nós enfatizamos muito a fé, ou seja, o abstrato, na lei, a lei existe uma petição. A lei pedia coisas. E o ser humano, ele se sente muito auto-justificado quando ele dá alguma coisa. Isso é característica de todo ser humano. Ele se sente aliviado. Eu fiz. Eu dei. Né? Eu paguei. Eu sei lá o quê. Eu fiz alguma coisa. Então, é aquela retribuição. E a lei traz muito desse conceito. A lei traz muitos símbolos. E outra coisa que ser humano gosta é de símbolos. O ser humano gosta de símbolos. E como gosta? Qualquer organização levanta a sua bandeira, o seu símbolo. Vamos fazer um movimento, vamos. Qual vai ser o símbolo do movimento? É sempre a mesma história. E o judaísmo é cheio disso. Então o judaísmo tem conceitos que a lei tem conceitos que acaba atraindo a atenção das pessoas. Enquanto que a graça, o evangelho de Jesus, manda você andar apoiado no abstrato. Não tem esse negócio, né? Paulo diz, o meu justo, ele reescreve, né? O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Não pode recuar de andar pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova dos fatos que não se veem. Nós temos que andar trilhando essa estrada invisível. Não adianta querer se apegar a nada. No começo do ministério aqui, algumas pessoas diziam assim para mim, pastor, você tem que fazer algumas campanhas aí, algumas correntes. Tem que dar alguma coisa para a pessoa. As pessoas gostam disso, para satisfazer as pessoas. Eu dizia assim, nem que eu tenha que fechar a igreja, mas idolatria aqui não entra. Não é idolatria não. Não vê a Universal como cresceu? Eu digo assim, você não vê a Igreja Católica também como cresceu? É só dar alguma coisa para o povo e a organização cresce. O povo é facilmente iludido sem conhecimento. Meu irmão, sem conhecimento facilmente as pessoas são iludidas. Lembra, tem um filme aí, Martinho Lutero? Quem ainda não assistiu Martinho Lutero? Ninguém? Todos já assistiram? Só um. Temos o primeiro e o segundo filme, né? Intitulado Martinho Lutero. 2 filmes maravilhosos. Em que Martinho Lutero, antes de se tornar o reformador, começa a criticar. Ele lê lá, acha lá uma escritura e tal, e começa a ler que o homem tinha que ser justificado pela fé. Aí ele começou a questionar as indulgências. Tinha que se sair lá, não sei de onde, ir até Roma, né? Tinha que ir até Roma numa peregrinação para chegar lá, comprar indulgência, pagar penitência, subir uma escadaria e não sei o quê. Aí ele vem em volta daquilo criticando. Porque ele entendeu que o homem deveria viver pela fé. E não é isso? Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Então, essa questão de símbolo e essa questão de ofertas para se justificar, coisas que a lei pedia, na lei você era justificado mediante a tua oferta.
Não tem, não posso, não tem, não posso. A lei pede, a lei exige. Então Deus diz assim: quem for muito pobre vai oferecer um casal de pombinhas. Casal de pombinha que a pessoa podia até de repente caçar lá na roça, sozinho. Não custaria nada, mas tinha que oferecer, porque a lei pedia. Então quando a pessoa chegava e oferecia, estou justificado, ai que alívio, dei a minha oferta anual, acabou, estou justificado. A graça não. O sacrifício da graça é Cristo Jesus. Aí você tem que exercer a sua fé. O que será que é mais fácil? Exercer a fé ou oferecer uma oferta? Não sei, depende da cabeça de cada um. Muita gente não consegue se sentir justificado pela fé e pela remissão, por se arrepender dos seus pecados. Não consegue. Então ele precisa de algo mais. Aqui já tivemos experiência no ministério de Deus revelar pessoas, de revelar e dizer assim: ei, você... por que você insiste em se condenar naquilo do qual Deus já te perdoou? Aí eu fui conversar com a pessoa. Aí a pessoa diz assim: pastor, não consigo me sentir perdoado. Eu já fiz um aborto, eu não consigo entender que Deus simplesmente me perdoou. Agora, se de repente eu estipulasse aqui um sacrifício, uma oferta e tal, pela expiação do pecado, e ela chegasse aqui e oferecesse a oferta dela, talvez ela se achasse justificada. Mas o simples fato de crer que Deus perdoaria mediante um arrependimento, isso não era o bastante para a pessoa. Então existem esses detalhes na cabeça da pessoa, né? Então aí tem que entrar entendimento, oração, busca, enfim. Então, meu irmão, essa questão aqui, né, de Gálatas capítulo 5, vamos seguir ainda. Paulo diz: eu, Paulo, vos digo, no verso 2, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Foi aqui que estava lendo? Foi. Hã? Foi, né? O que eu quero falar agora sobre a questão de circuncidar, que nós tocamos nesse assunto antes. O circuncidar, a tal da operação da fimose, hoje, então você vai dizer assim: ah, então eu não vou fazer a operação de fimose do meu filho que está precisando, ou sei lá, a minha, sei lá, há casos e casos. Não, não é isso. Aqui a questão é com cunho, né, com ideologia religiosa. Então, uma coisa é você ter uma atitude mediante uma necessidade. Mediante uma necessidade, você ter uma atitude é uma coisa. E você ter uma atitude com um pensamento meramente espiritual, uma questão religiosa, isto é outra coisa. Então, né, tem gente que... não, eu não tenho plano de saúde porque se eu tiver um plano de saúde, eu estou pecando contra Deus, porque eu não estou crendo que Deus vai me curar. Não, eu não enxergo dessa maneira. Quem quiser ter seu plano de saúde, tenha, quer fazer os seus check-ups, beleza, qual o problema? Cadê o pecado? Eu não vejo pecado. Agora, se você tem um plano de saúde e não crer que Deus possa te curar, aí é outra história. Mas se você tem um plano de saúde, mas crê que acima de tudo isso é a mão de Deus, beleza. Você crê que Deus põe o pão na tua mesa? Sim, você crê, mas por causa disso você vai deixar de trabalhar? Agora, se você trabalha e crê que o teu sustento é exclusivo do teu trabalho e não da graça de Deus que te dá saúde a cada manhã, que te abre as portas, aí é outro problema. Então nós precisamos saber discernir as coisas, né? Nós trabalhamos e produzimos dinheiro e vamos no mercado e compramos, mas em tudo nós damos graça, porque sabemos que sem Deus nada disso aconteceria. Sem Deus, não adianta eu ter dinheiro. Porque se Deus não der a chuva lá no campo, eu não tenho nada para comprar no mercado. Então é isso que a coisa tem que fazer. Então Deus montou um sistema, gerou o trabalho no mundo,
Tudo que é esquema aí está gerando trabalho. Já pensou as pessoas desempregadas hoje? Essa massa aí, à toa, todo mundo pelas ruas. Seria uma bagunça fora do comum. Então, tudo faz parte de uma estrutura social em que eu vejo um projeto de Deus em tudo isso. Por exemplo, quantas pessoas hoje estão vivendo a sua vida apoiadas exclusivamente nos clubes esportivos? São milhões de pessoas empregadas, ganhando dinheiro no futebol, no vôlei, no futevôlei, no vôlei de praia, no ping-pong, no skate. Tem um brasileiro aí que foi lá para os Estados Unidos para dar aula de skate. O camarada é riquíssimo andando de skate. Tá? Então, imagina esses milhões de pessoas envolvidos com o esporte, ganhando dinheiro. Se hoje nós disséssemos assim, acabou o esporte no mundo. Tá, e aí? O que vai fazer com essa pessoa toda? Para onde vai essa gente toda que trabalha? Vamos botar essa gente aonde? Milhões de pessoas. Quem vai sustentar essas famílias todas que são sustentadas através do esporte? Então eu vejo que o esporte foi um projeto de Deus para poder sustentar e estruturar uma sociedade. Eu sei que muita gente pode pensar diferente, mas cada um é livre para pensar como quiser. Né? Então, a questão não é o que você faz, é em que você confia. Ou se você faz por desconfiar. Não, eu tenho que fazer porque Deus não vai me dar. Né? Não, eu faço, mas quem me sustenta, quem me providencia é Deus. Então tudo é uma questão aqui dentro. Ó. Pecado, certo e errado, é o que processa aqui dentro da sua mente. É o que vai aqui dentro que são as coisas. Tudo é maquinado aqui. Então veja, quando ele diz, se vos deixar circuncidar, não tem parte com Cristo. Já falamos que ele mesmo circuncidou um homem no começo da sua caminhada, mas agora ele entendeu que o ritual judaico, a semelhança daquela controvérsia lá de Jerusalém, de Atos 15, ele está entendendo aqui, está revelando, escrevendo para os Gálatas, uma outra igreja que já não tem nada a ver com a questão de Jerusalém, e ele está falando que não deve circuncidar, ou seja, não deve guardar nenhum ritual da lei. O evangelho é puro, o evangelho ele autoexiste, né? Ele se subsiste com as suas próprias doutrinas e não pode sofrer influência de nenhuma outra doutrina. O evangelho entra e muda costumes, mas o evangelho não aceita costumes. O evangelho é poderoso para entrar e arrebentar qualquer porta, mas ele também tem que ser forte o suficiente para não deixar que as suas portas sejam abertas. Isto é o evangelho. Nós entramos para rachar qualquer cultura, mas se o evangelho for rachado, se nós aceitarmos uma cultura dentro do evangelho, nós não temos um evangelho. Porque o evangelho já tem as suas próprias regras. Então diz aqui, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Claro, se tu cumpre parte de um estatuto, tu tem que cumprir ele todo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Então falando, se vocês estão querendo se justificar com obras da lei, vocês não estão em Cristo. Logicamente, porque Cristo é o cumprimento da lei. Da graça decaíste, verso 5, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam
a rebeldia. Paulo aqui ele faz uma defesa. Ora, eu prego a circuncisão, então por que eu estou sendo perseguido? Quem sabe alguém não estava jogando, vamos dizer, na cara de Paulo. Não, mas tu também não pregou a circuncisão? Ou tu não circuncidou um homem? Ou quem sabe se lá já tinham falado para ele, não, disseram lá na igreja que você também circuncidou um homem, que você também é adepto da circuncisão, então nós teríamos que nos circuncidar. E Paulo diz assim, ora, se eu prego a circuncisão, então por que os judeus estão me perseguindo? Se eu prego a mesma coisa que eles. Então Paulo aí ele faz uma autodefesa, provavelmente porque alguma coisa devia estar girando em torno ainda daquela questão que ele cometeu aquele erro lá na frente. Mais um pedacinho para frente diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém? Eu acho esse conceito aqui que Paulo coloca fantástico, né? Esse relacionamento dos irmãos em amor, compreensão. Porque o que eu vejo na igreja? Eu vejo que na igreja, às vezes, uma pessoa vem, se converte, aí ela cresce. Daí a 5 anos depois, a pessoa está lá com a sua vida cristã. Já ouviu muita coisa, já leu muita coisa, já assistiu muita coisa, já aprendeu muita coisa. Aí vem um irmãozinho que está começando a caminhar. Esse irmãozinho chega aqui com 3 meses. Ele comete erros e tem atitudes que o outro também já teve quando tinha os seus 3 meses. Mas agora ele tem 5 anos. E ele esquece dos erros que um dia ele cometeu. Então ele olha agora, ele com 5 anos, firme, cheio dos conceitos do Evangelho, vivendo um prumo de verdade considerável. Ele olha para o camarada que está com 3 meses e ele critica. Ele critica esquecendo que um dia ele foi igualzinho. Todos nós temos que crescer. Então, eu não posso exigir de uma pessoa que hoje está na igreja com 1 ano, 2 anos de igreja, que ela tenha o mesmo comportamento ou que pense igual a mim. Eu não posso exigir. Tem coisas na minha mente que mudaram a questão de 1 ano e meio atrás. Eu estou com 25 anos de evangelho. E tem coisas que eu só fui entender há 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás. Então, hoje que eu entendo certas coisas complicadas, eu vou querer que algumas pessoas que têm 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos na igreja, que tenham a mesma atitude, o mesmo comportamento que eu. Isso é ignorância, isso não é crescimento. Então nós temos que saber dar corda, esperar os resultados. Quantas pessoas aqui dentro do ministério mesmo, né? Pessoas que estavam sendo criticadas. Não, porque fulano teve essa atitude, que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ué, o que se passa na cabeça do fulano para fazer isso? Ele está com maldade ou ele está errando por inocência? Tem gente que acha que todo mundo que erra, erra por maldade. Eu não, a minha experiência diz que algumas pessoas erram por inocência. A minha diz e ninguém vai me fazer entender o contrário. A minha experiência diz que algumas pessoas erram por inocência e não por maldade. Por quê? Porque eu já entendi que eu também já errei por inocência. Fui criticado duramente. Mas quando você erra por inocência, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Até os teus erros. Se não houve maldade, se houve inocência. Quando você maquina o mal, aí nisso não existe cristianismo. Mas muitas vezes o cristão verdadeiro comete erros por inocência. Porque nós estamos
crescendo dia a dia, desenvolvendo a nossa salvação. Nunca, enquanto vivermos sobre a face dessa terra, não poderemos dizer que sabemos tudo. Somos eternos alunos, mestre só um se chama, que é Jesus Cristo. Então eu acho esse texto aqui interessante, né? Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você está vendo o erro do teu irmão, mas o teu desejo não é que o chicote caia sobre ele de vez, preft. Mata esse cara aí, Deus, joga ele na sepultura e põe um concreto por cima. Não é esse o propósito. O propósito é que todos sejam esclarecidos para com a luz do Evangelho e veja a glória de Deus. Este é um princípio e um sentimento cristão. Fora disso, não é. Quem quer ver o mal do outro, não tem cristianismo em querer ver o mal do outro. Querer ver justiça é uma coisa. Querer ver o mal para se satisfazer com o mal do outro, não. Você querer ver a justiça e a justiça te satisfaz? Sim, porque Jesus falou, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Agora, não para que eu me satisfaça pessoalmente vendo o mal de ninguém. Não, tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos. Então esse texto de Paulo aí, eu acho ele muito brilhante. Infelizmente ele já não é pregado, deve ter uns 2000 anos. Só uns 2000 anos. Bom, irmãos, nós poderíamos ainda seguir, mas nós vamos ficar por aqui. Se tem perguntas, se tem observações, nenhuma pergunta na internet, tem aqui? Ninguém, todo mundo sabendo tudo, isso é muito bom. Quanto mais vocês souberem, menos trabalho para mim. Assim o meu salário fica mais folgado, entendeu? Amém? Vamos então estar encerrando, agradecendo a Deus nessa manhã, em que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Trabalho de casa, leia Gálatas. Moleza, né? 6 capítulos, né? Mas leia 10 vezes, tá bom? Vamos falar com Deus. Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por esta oportunidade desta manhã em que o Senhor nos tem dado saúde, alegria, nos tem sustentado de pé, ó Deus. Porque no mundo tereis aflições, é bem verdade, ó Deus, mas também está escrito e nós cremos que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Assim nós te glorificamos nesta manhã, pedimos a tua graça no entendimento, na compreensão, na renovação das forças físicas, das forças espirituais. Nos ajuda, Deus, pois nós reconhecemos em nós mesmos a fraqueza e as falhas, mas o Senhor é forte e disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos impulsiona, nos fortifica, para que possamos nós enxergar as tuas pegadas e termos, ó Deus, a disposição de andar nelas. Abençoa-nos nesta manhã, pois nós confiadamente oramos, agradecidos, em o nome santo e soberano do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.